costume feioso, eu já vi muita gente cantando cantiga de qualquer jeito. Às vezes não sabe nem a palavra nem a entoação. E aí teve uma pessoa na internet que cantou a cantiga com as palavras tudo certinho, mas a entonação que essa pessoa deu à cantiga não era a entonação original. Isso também é um respeito que tem se perdido, de fato. Né? O respeitar... Como é que a cantiga é cantada? Maboxé xerocô, maboiaia moiaô, maboxé xerocô. Não é? Essa é a melodia? Eu vou fazer maboxé xerocô, maboia... Eu estou descaracterizando a melodia. Ninguém pode reproduzir algo que é tradicional sem seguir a tradição melódica daquilo. E aí a pessoa cantou errado e isso causou um transtorno, digamos assim. Por quê? Porque apareceu um monte de gente cantando a mesma cantiga com a melodia correta. Ou seja, não é uma questão de somar. Enquanto não aparecesse ninguém cantando errado, ninguém ia querer cantar o certo. O normal da cantiga é você saber a melodia, as palavras corretas e se enquadrar no ritmo, certo? Ye, ye, o ye, ye, chorodô, o lua, ye, man, choroma, fé, fé, chorodô, ye, ye. Mas tem os antigos que conseguem dar um molejo no meio disso sem perder a melodia. E isso não descaracteriza a cantiga. Mas descaracteriza a cantiga cantar fora da melodia ou palavras erradas, tipo ye, ye, o ye, ye, chorodô, o lua, ye, man, choromã, fé, fé, chorodô, ye, ye. Você pode dar um molejo, não pode se perder a melodia, que a melodia é encanto. A gente não pode esquecer disso. Essa é a manha, então. Uma coisa é nego querer criar sotaque. Ele botava em algum... Entender que a cantiga, se o sotaque você vai colocar, você tem que saber o que é que aquilo está dizendo, porque uma hora alguém vai te perguntar. Outra coisa que você tem que saber de fato é que o sotaque que você bota na cantiga, ele não pode alterar a resposta. A resposta tem que ser a base, porque existe uma base da cantiga. Eu, quando quero, canto assim: Ei, barabô, agomojubá, ibacoxé, baraloji, kimojubarebó. Omode, corincã, onipadeaú, agba, mojubá, ixeleró, lonaireu. E o povo responde: Ibarabô, mojubá, ibacoxé, Ibarabô, mojubá. Omode, corincã, Ibarabô, agô, mojubá. Sotaque. Então, o sotaque para mim não seria sotaque. Isso para mim seria o inserimento de palavras de respeito, desde que você saiba o que está falando. E lembre que aquela cantiga tem uma base. Ela tem uma base melódica, ela tem uma base rítmica e ela tem uma base de palavras que não podem deixar de ser respeitadas, porque aquilo ali é a evocação. Parece só uma musiquinha, isso é só uma cantiga de sala, isso é só uma brincadeira. Não é, aquilo ali é evocação, você está evocando a divindade ali. Então, nego hoje, como o senhor falou, nego hoje quer botar sotaque no meio das palavras. Mas se você for em cima de nego e perguntar para nego se ele sabe o que está falando, o porquê é que ele está cantando aquilo, será que nego sabe ou nego viu o painho cantar ou viu o galo cantar, não sabe onde quis cantar igual o galo também? A maioria de outros obreiros em outras casas cantando e quer cantar igual. E não é isso. Não é isso, você tem que saber de onde é que aquilo veio, a quem é que aquilo pertence, onde é que aquilo entra na sua história, e se entra, porque se não entrar, você não tiver como explicar, não... Traduzindo para o senhor o meu sotaque, né? Esse exemplo que eu dei aqui. Ibarabô é a contração da frase para mim, Ibaragbaú, eu estou saudando, rendendo respeito a um povo ancestral, Araagba, a um povo ancião, que ou está no segredo ou cultuou o segredo, Ibaragbaú, ou eles cultuaram em segredo. Eu estou falando daqueles que fundaram a nossa religião, mesmo em todo sofrimento aqui no Brasil, ou eu estou falando daqueles que foram para o segredo, pois a morte, ninguém sabe o que é. A gente só fala da morte, mas ninguém sabe. A morte continua sendo um segredo. Quem morreu, voltou, incorporou como espírito, mas não contou como é a morte. Então a morte é um segredo. Então Ibaragbaú, essa frase não está saudando Exu. Ibarabô não é o Exu. Essa frase é uma frase de saudação. No sotaque eu digo: Baraloji, Kimojubarebó,
Baraolodiki, eu estou saudando o Senhor da força, o invencível, aquele que deve ser louvado quando acordamos, aquele que deve ser louvado pela manhã cedo. Então eu tanto estou saudando o Exu, como eu estou saudando o sol, o amanhecer, o próprio Olodumare. Mojubarebó, meus respeitos, eu pago, ré, é de pagar, ré que tá falando aí, é de pagar. Eu de fato ressarço aquilo que chega até mim com sacrifícios, é bó. Mojubaré é bó. Mojubarebó, isso é do sotaque que eu canto. Omodê Corincã. As crianças, os mais jovens, chegam cantando, cantam primeiro. Onipade Awoagba Mojubá. É o que eu falo. Onipade, a gente já consciente de que ele é o Senhor do encontro de caminhos, tá? Onipade que tá falando, ou o Senhor do Ipadê ritualístico que existe dentro do culto antes de começar o candomblé. Onipade Awo. Mais uma vez eu estou falando do segredo. Awoagba, aquele que detém o segredo dos anciões, dos que vieram primeiro. Eu estou falando dos imolé, não é dos velhos que viveram aqui na terra. Eu estou falando do Nipade Awo, aquele que detém o segredo para se encontrar o segredo. Aquele que detém a capacidade, Oni, aquele que exprime posse sobre o encontro do segredo dos anciões, que não são só os velhos que morreram, e sim os orixás, os próprios imolés. Agbamojubá, meus respeitos. E Xeleró, eu estou falando que nos conceda a tranquilidade, a paz, Lonaire e um bom caminho. Aí o povo responde: Ibarabô, Mojubá, Ibacoxé, Ibarabô, Mojubá, Omodê Corincã, Ibarabô, Agô, Mojubá, Elebare, Xulonã. Aí eu expliquei por que eu canto sotaque. Ibarabô, Mojubá, Ibacoxé, Baralogique, Mojubarebó, Omodê Corincã, Onipade Awoabá, Mojubá, Ixelerolona Ireu. Eu expliquei, então eu posso botar esse sotaque? Porque eu expliquei que não seria sotaque. É a inserção de palavras que são pertinentes do culto. É uma forma de rogar sem, de fato, fugir da regra, fugir do culto que você está fazendo. Isso. E a resposta tem que voltar com a base. É para saberem, de fato, que a cantiga é aquela, mas que aquilo que eu estou fazendo é uma rogação própria. Não é um sotaque. Eu não estou botando palavra para intimidar negro. Eu estou fazendo uma rogação minha própria, das palavras que eu entendo, do que eu aprendi com os meus mais velhos. Então não pode existir sotaque. Se você bota sotaque, geralmente o sotaque não se sabe o que está falando. Não se sabe o que está falando. Você pode estar xingando até o próprio orixá sem saber. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas e não se perder. É nessas horas que a cantiga do candomblé, na internet ou fora dela, até na sala do orô do candomblé mesmo, ela está perdendo valor, está perdendo a essência, as pessoas não sabem mais da essência, e aí só fala.